Já pensou se não for espírito, cara? É sério. Olha, tem tantos livros por aí que são vendidos como sendo espíritas e não são. Tantas palestras, tantos vídeos, tantos áudios, enfim, que são divulgados como sendo conteúdos espíritas e não são. As pessoas, na verdade, são conduzidas muito facilmente. Muitas pessoas sequer leram os livros espíritas, que dirá estudaram a doutrina. Ler é algo bem diferente de estudar. Estudar requer atenção, constância, raciocínio, observação, critério, rigor e tudo aquilo que o nosso chefe espírita nos orienta. Ah, você não sabia que temos um chefe espírita? Pois é, temos sim. É Kardec. Tá vendo? Precisa estudar. Quer ver só? Já pensou se não for espírito, cara? Foi a pergunta lá do início, não foi? Então, aí está uma das inúmeras maneiras de se perceber se um texto, se um livro pode de fato ser considerado espírita ou não. Por exemplo, um livro vem dizendo que o espírito fulano de tal disse que sofre muito com os erros que cometera na terra. Vamos supor que na construção dessa frase o termo espírito foi grafado, ou seja, foi escrito com um E minúsculo. É um erro, já que naquele ponto o espírito de que o livro estava tratando era errante e já possuía, portanto, livre-arbítrio. Porque a palavra foi escrita com o E minúsculo? Você não sabe onde estamos querendo chegar? Bem, se não faz ideia do que estamos tratando, você certamente ainda não estudou seriamente o Espiritismo, ou seja, ainda não estudou as obras publicadas por Allan Kardec. Vamos trocar por miúdos, utilizando para isso um texto nosso publicado aproximadamente no ano de 2010, num antigo site chamado Firmeza e Brandura. Saudoso site Firmeza e Brandura. Ali tratamos também dessa questão. Espírito com um E minúsculo ou espírito com um E maiúsculo? Espírito ou espírito? Eis a questão. Alguém poderá dizer, nada, foi só um erro de digitação, isso aí tem nada a ver, não. Será? Será que não tem nada a ver mesmo? Será que o espírita sincero, estudioso do espiritismo, aquele que pratica o espiritismo verdadeiro, será que ele deve escrever seus textos de qualquer jeito? Sem preocupação alguma com o que orienta Allan Kardec, aquele que foi o escolhido por Deus para a instrução das criaturas no presente? Conforme está dito pelos espíritos superiores na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos de abril de 1862? É assim mesmo que deve funcionar? Será que nós estamos sendo rigorosos demais? É mesmo? Vamos fazer o seguinte. Vamos perguntar ao próprio Allan Kardec como deve ser feito. Vamos observar o trabalho do mestre. Muita atenção nessa hora.
Quanto a se grafar espírito ou espíritos com E maiúsculo ou E minúsculo, o podcast KardecCast traz as seguintes reflexões. O mestre Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, faz uma rigorosa distinção, demonstrando, pois, a escala evolutiva do espírito desde enquanto princípio inteligente até que este chegue a receber seu livre-arbítrio. Citemos algumas situações. No número 23, Kardec pergunta: que é o espírito? E a resposta dos espíritos superiores: o princípio inteligente do universo. Nessa pergunta, o motivo de ter sido grafado espírito com E minúsculo é que ali ainda não se trata de uma individualidade. Ah, você duvida? Kardec segue. 23A. Qual a natureza íntima do espírito? 24. É o espírito sinônimo de inteligência? 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? 28. Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Observemos que em todas essas perguntas, o codificador escreveu espírito com o E minúsculo. Observemos ainda, inclusive, todas as respostas dos espíritos superiores que não citamos aqui e que também alicerçam nossas afirmativas. E assim, o codificador segue grafando com E minúsculo até o número 76, quando ele vai tratar do mundo espírita ou mundo dos espíritos, e pergunta aos espíritos superiores: que definição se pode dar dos espíritos? E obtém como resposta: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora do mundo material. Nesse ponto, já podemos notar que há uma diferença, tanto na escrita de Allan Kardec, que grafou espíritos com E maiúsculo, quanto na resposta dos espíritos superiores, que afirmam a distinção entre espírito e princípio inteligente. E, para finalizar, Kardec vai afirmar em uma nota ainda no número 76. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Vejamos, portanto, que a partir do número 76 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec passa a tratar com E maiúsculo os espíritos que já construíram seu perispírito, ou seja, que já se tornaram uma individualidade. Possuem livre-arbítrio, fazem escolhas entre o bem e o mal. Tem uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro. Tem o conhecimento de Deus. Decidem o que querem para si mesmos.
Resposta dos Espíritos Superiores no número 611, ainda em O Livro dos Espíritos. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. Aí está, meus amigos, apenas uma pequena maneira de se identificar se uma frase, um texto ou mesmo um livro pode ser considerado espírita ou não. Fiquem atentos. Vão dizer que, isso foi só um erro de impressão, ou então, que nada, digitaram errado. Ou mesmo dirão que, rapaz, isso é rigor demais, Kardec está desatualizado. Já existem muitas novidades no espiritismo. Ou então dirão assim, espírito é espírito, cara, deixa de bobagem. E nós, humildemente, dizemos, espíritas, abram seus olhos. Muito obrigado por nos ouvir. Lembrem-se, estamos no seu player de podcasts preferido, tipo Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer. Estamos também no YouTube. Ou, se preferir, simplesmente faça a busca no Google com o nome do nosso podcast. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscrever para ser informado sobre os próximos episódios. E estude Allan Kardec. As publicações de Kardec são o nosso controle universal do ensino dos espíritos. Não há outro. Grande abraço. KardecCast. O Espiritismo, a vida e você.